E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito legal, né? Pelo menos eu acho, que é a intuição. Então, o que é intuição e o que é associação emocional, tá? Então, esse é o tema de hoje. Mas para você que está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu quero que você me siga aqui, porque todos os dias temos aula aqui às 18h18 até o dia 1º do 6. Se você ainda não está inscrito no evento No Caminho das Cartas, a Nova Era do Baralho Cigano, a hora é agora. Vai lá, se inscreve pelo link da bio, entra no grupo de WhatsApp, porque todos os dias eu estou enviando no grupo de WhatsApp o material de apoio da aula que nós estamos tendo aqui. Então, além da aula, você está tendo um material de apoio com um resumo do conteúdo que a gente teve aqui, tá? Outra coisa importante, quando eu abrir o evento a partir do dia 2, durante as 3 aulas, eu preciso que quem quiser realmente participar do sorteio, assista às aulas, tá? Gente, vai ter muito conteúdo, você já vai sair fazendo as suas primeiras leituras, então assistam todas as aulas, as 3 aulas inteiras, para primeiro ter o conhecimento que a gente tá fazendo com muito carinho para vocês, passando ali com muito carinho, e para vocês também pegarem a palavra-chave. Por quê? Porque na aula 3 vai ter um questionário para você responder, aonde vai te pedir as 3 palavras-chave e vai fazer algumas perguntas sobre o que a gente conversou nas 3 aulas, tá? Então você precisa ter assistido para saber responder. Quem responder esse questionário para mim, estiver ao vivo no domingo, tiver me seguindo, tiver ao vivo no domingo, tiver respondido o questionário certinho, vai concorrer a um curso completo do Cartas que Falam, que eu vou sortear no domingo, a um conjunto de guias, que eu também vou sortear no domingo, e a uma mesa real. Então, 3 pessoas serão contempladas. E por que só quem seguir esse passo a passo e não todo mundo, Dai? Porque eu vou honrar quem está comprometido. Combinado? Então, façam sua inscrição, fique no grupo de WhatsApp, é importante que é por lá que vocês recebem todos os avisos. Até porque, se você não consegue pegar a aula completa aqui no Instagram, lá você tem acesso à gravação da aula, que eu deixo o link da gravação e a todo o material de apoio. Combinado? Então, vamos à nossa aula. Olha só, às vezes vocês vão me ver olhando pro lado, porque eu fiz aqui um checklist de tudo que eu tenho que falar com vocês, tá? E a gente vai começar falando sobre o que é esse tema, tá? O que é esse tema? Esse tema é para que a gente entenda a linha tênue, porque ela é bem tênue, entre sentir com clareza, que é a intuição, e reagir com emoção, que é a associação emocional. Às vezes, a gente, ao invés de agir com intuição, nós reagimos com associação emocional. E isso acaba atrapalhando a leitura diretamente, tá? E o que não vai falar esse tema, tá? Não é aula sobre sensibilidade, não é para rejeitar o que você sente de maneira alguma, pelo contrário, tá? É para aprender a acolher o que sente e entender a sua intuição. É sobre diferenciar. Aqui, o que eu quero te trazer? Que você precisa diferenciar o que é seu e o que é do seu consulente, o que é do seu assistido. Combinado? E o que você ganha quando você aprende tudo isso? Te traz mais segurança nas interpretações, deixa de ter julgamentos e distorções nas suas leituras e você acaba se protegendo e protegendo o seu consulente de repetições emocionais, tá? Então, vamos lá. O que é intuição? Intuição, de uma maneira bem resumida, é a nossa bússola interna. O que é a bússola interna? É a direção que nós sabemos que temos que seguir sem uma razão lógica. Então, a intuição, ela não é uma emoção nem uma razão lógica. É um sentir, é um saber que você não sabe de onde vem, tá? E é um saber que te traz um direcionamento. Faz isso, fala isso, não vai. Ele te traz um direcionamento. E ela não dura muito tempo. Então, a emoção, ela é rápida, ela é clara e rápida. Dá aquela sensação, não vai aí. Pronto, passou também.
Me entende? Dá aquela sensação assim, ó, fala isso. E também já passa. Ela não é algo que fica perdurando ali. Ela te traz essa sensação, esse sentimento, essa intuição, essa bússola, esse guia e ela acaba. Então ela explica, ela mostra, mas ela não julga. Entende? Ela não vai te mostrar do tipo, ai, não vai aí porque isso e aquilo. Não, é só não vai aí. Ela não fica se justificando e também não fica trazendo um julgamento. Isso é intuição. Ficou claro? A intuição vem do seu silêncio, normalmente, tá? Nem sempre, mas ela também vem do silêncio, tá? No silêncio que você precisa. Ficou claro o que é intuição? Que ela é uma bússola, que ela não julga, que ela não te traz recordação. A intuição não te traz recordação de coisas, situações ou pessoas. Ela só te traz a informação. É como se você pegasse um mapa e soubesse exatamente para onde quer ir. Ou para onde deve ir. Ficou claro o que é a intuição? Fala aqui para mim. Que esse tema é bem complicado. Preciso saber se ficou claro para vocês. Um joinha já é o suficiente. Fala aqui para mim se ficou claro. Enquanto vocês me contam se ficou claro o que é a intuição. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Me segue aqui para continuar recebendo todo o nosso conteúdo. Todo dia eu posto aqui. Comenta, curte, compartilha. Chame seus amigos para fazer parte aqui com a gente, tá bom? Mas ficou claro, a intuição para mim é algo que fica martelando na minha cabeça. Martelando como? Ela te traz um julgamento? Ela te traz uma pessoa ou uma lembrança? Eu preciso saber essa resposta sua. Sheila, fala aqui para mim. Ou não? É só faz. Vai, entende? Fala aqui para mim. Bom, se ficou claro, o que é associação emocional? Associação emocional é um sentimento e uma sensação que aparentemente vem do nada, mas que vem com uma carga emocional, ou seja, raiva, medo, dor, angústia. Então, ela vem repleta de uma emoção. Não é de um sentimento, é de uma emoção. Qual é a diferença de emoção e sentimento? Conseguem me dizer? Vamos lá, ó. Emoção vem do estômago, vem das vísceras. Emoção é visceral. Então, quando a gente se apaixona, né, dá borboletas no estômago, porque a paixão é visceral. Quando a gente ama, dá um calorzinho no coração. Percebe a diferença? Quando eu tenho medo, vem do estômago. Quando eu tenho saudade, bate no coração. Então, o que é a emoção? A emoção é que vem do nosso instinto animal. Então, ela é visceral. Ela vai pegar ali na sua barriga. O sentimento vem do coração, tá? Vem dessa parte do cardíaco. Então, a emoção, ela trabalha ali nos chakras básico, no plexo solar, né, no umbilical ali, e aqui no cardíaco é o que trabalha o sentimento. Deu para entender a diferença de emoção e sensação? Por quê? Porque vem com uma carga emocional, emoção e sentimento, perdão. Vem com uma carga emocional, não sentimental, tá? Aquele sentimento de amor, de carinho, de atenção, é outra coisa, tá? Vem com uma carga emocional. Normalmente, essa associação emocional, ela vai tender para o negativo e não para o positivo, tá? Então, ela tá ligada à sua história pessoal. Então, é uma dor que te remete a. Então, por exemplo, eu lembrei de uma situação comigo parecida com a sua. Isso é associação emocional. Eu já fui traída. Isso é uma associação emocional. Eu já tive esse medo que você tá tendo agora. Isso é uma associação emocional. Por exemplo, quando eu te conto uma história da minha vida, por exemplo, de quanto eu trabalhava
E eu realmente trabalhava de pé num lugar que eu detestava, eu acordava na segunda esperando o fim de semana chegar. Se você está passando por isso, você cria comigo uma associação emocional, porque você vai na hora sentir assim, poxa, eu também estou passando por isso. Eu também me sinto assim. Eu também espero a sexta-feira, o sábado, o domingo chegar, tá? Então, quando essa tem a ver com a sua história, é o que você está vivendo, ou o que você já viveu, tá? Então, se você me contasse uma história dessa, eu ia falar, poxa, eu sei como ela está se sentindo. Até um tempo atrás, eu me sentia assim. Deu para entender essa associação emocional? E essa associação, o que ela acontece? O que ela faz com a gente? Ela julga. Então, ela julga, porque, olha, quando você me conta uma história que eu já vivi, eu falo assim, eu sei o que você está sentindo. Mentira, né? Porque não tem como eu saber o que você está sentindo. Mas o julgamento já me traz isso. Eu sei. Porque eu já vivi. Você não vai viver a mesma coisa que eu, mas eu já vivi isso. Então, automaticamente eu falo, eu sei. Então, já tem um julgamento. Ela reage, então, tipo, vamos supor que seja alguma coisa que você esteja passando, que eu já passei, que seja muito dolorida. Então, qual é a tendência? É eu ir tentar te proteger, é eu reagir. É eu tentar te aconselhar a fazer algo para se proteger, se precaver daquilo, tá? Então, é uma reação. E tenta literalmente proteger com essa reação. Ficou clara a diferença entre a intuição e a associação emocional? A intuição não tem esse peso. Ela só é algo que vem martelando na sua cabeça, vem de forma rápida, né? Normalmente não fica muito tempo, tá? Tem pessoas que ficam, mas na maioria das vezes não fica muito tempo. Ela vem para te alertar e vai embora, não fica ali martelando e te trazendo uma emoção principalmente negativa, né? E a associação emocional já é o contrário, ela fica ali martelando dentro de você. Conseguiram compreender? Fala aqui pra mim. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido pra vocês? Conta aqui pra mim. Enquanto isso, deixa eu ver quem chegou. Carla, Deise, seja bem-vinda. Julie, K. Wilson, seja bem-vindo. Rejane, muito bom. Ó, a Vera falou assim, ó, pra mim ela vem quando estou indecisa sobre o que fazer. Isso às vezes me deixa confusa. Minha intuição é forte, 90% acontece. Vamos apertar o coração. É o dar e receber. Para mim vem, não tem explicação. Não. Mas é isso, gente. Normalmente a intuição ela não tem muita explicação, viu? Muito sentido, tá claro. Ok, então beleza. Então vamos seguir. Agora eu vou trazer alguns exemplos práticos, tá? Por exemplo, você vai atravessar a rua, tá? Simples assim. Vai atravessar a rua. Intuição. Sinto que algo pode acontecer. Simples assim. Aí eu sinto que algo vai acontecer. Paro, vou olhar para os lados, vou ver se eu devo atravessar, se não tá vindo nenhum doido. Não vou simplesmente seguir a rua. Vou parar e vou analisar a situação, porque a minha intuição falou, para, pode acontecer algo, tá? Intuição. Associação. Da última vez que eu corri para atravessar, eu me machuquei. Percebe a diferença? Exatamente, Sara. Entendeu a diferença nesse exemplo? Então, no atravessar a rua, eu sinto que alguma coisa pode acontecer. Me deixa atenta, me deixa alerta, me faz prestar atenção. Associação emocional fala o quê? Da última vez que você correu, você se machucou, então não corre. Então, eu não vou correr para atravessar a rua, porque a última vez eu corri, caí e me machuquei. Entendeu? Ó, mais um exemplo. Você conhece alguém novo, tá conhecendo alguém agora, tá? Conhecendo alguém, não tô falando de relacionamento. Alguém, tá? Uma pessoa que você está conhecendo. Intuição. Essa pessoa me parece confiável. Então eu já gosto de você de graça, me parece confiável. Ou me parece que não é confiável, eu já não gosto de você de graça, de graça. Agora, se vem assim, ó, lembra o meu ex, então não vai prestar. É associação emocional. Por quê? Porque alguma característica, algum jeito, alguma fisionomia, algum jeito de olhar, a roupa, o perfume, lembra o ex. Lembra outra pessoa que não te fez bem.
ou que te fez bem, mas na maioria que não te fez bem. E aí você já vem, não vai prestar, já vem um julgamento. Então eu julgo uma pessoa por conta de algo que eu vivi e não porque meu santo não bateu. Entenderam? Então vamos lá. Agora eu vou associar com baralho cigano. E aí vem o que a gente conversou esses dias sobre pergunta, tá? E por isso que eu trouxe esse tema. Por quê? Porque principalmente quando fala de sentimento, a nossa associação emocional é muito grande na hora de responder. Ó, vamos lá. O que ele sente por mim? A gente conversou sobre esses dias. A saia cobra. Então pode ser ou a atração, né? Aquela atração sexual ou uma desconfiança, dependendo do contexto. Então, se você sentir que é desconfiança, pode sentir a desconfiança. Ele desconfia de você. É intuição. Eu senti, ele desconfia de você. Ou eu senti, ele tem um desejo por você. Porque a carta fala duas coisas. Então, eu senti a primeira e ok, tudo bem. Agora, se eu lembro que eu fui traída, no que eu vou dizer? Essa pessoa não é confiável. Ela é traíra. Associação emocional. Porque a pergunta não foi essa. A pergunta foi o sentimento. Então, se eu sentir que o sentimento é desconfiança, é intuição. Se eu sentir que o sentimento é atração física, é intuição. Até porque tem relação com o que a carta fala. Se eu disser que essa pessoa não presta, que essa pessoa vai te trair, que essa pessoa não é confiável, associação emocional. Por quê? Porque a cobra me associa a traição automaticamente. Eu não consigo ver outro significado nela. E como que a traição não é um sentimento? O sentimento de desconfiança é, a traição não. E se houver um sentimento de desconfiança, é da pessoa que eu tô perguntando qual é o sentimento. E na maioria das vezes a pergunta vem de quem? De mulher. E o sentimento é de um cabra. E a gente tende a achar que o cabra tá sempre traindo. Custa pra gente entender que quem pode ser a traíra é ela. Que ele tá desconfiado dela porque ela é a sacana e não o contrário. Mas nossa mente fala o quê? Já fui traída. Cobra, traição, ele é sacana. Entendeu? Aonde tá a maioria, nem todos, tá? Algumas pessoas não sabem mesmo e acaba confundindo. Mas pode acontecer de quem sabe, de quem entende, de quem já sabe jogar, de quem já tem profundidade para cometer esses erros por associação emocional. Porque lembrou de algo que aconteceu com ela, porque sentiu, porque julgou. E aí eu começo a julgar o outro. Mas para ter certeza, temos que marcar a pessoa nas cartas, né? Nesse caso não, Carmen. Você tá perguntando, ele sente o que por mim? Ele sente, ele, acabou, não tem que marcar nada. A carta que sair é o sentimento dele, não vai ser o meu, entende? Só que o que a gente faz? A gente pega e fala que a pessoa tá traindo, por quê? Porque eu já fui traída. Então eu não tô pensando nele, não tô pensando o que ele sente, eu não tô olhando o que ele sente. Eu tô olhando o que? A minha dor e associando que aquela cliente pode passar, pode vir a passar pelo que eu passei. E aí eu quero fazer o quê? Protegê-la. Por quê? Porque a associação emocional protege. Então, como que eu vou protegê-la? Falando que ele não presta. Então, eu estou julgando ele e protegendo ela de algo que eu não vi. Porque não foi o que ela perguntou. Por quê? Porque eu reagi à associação emocional. Ficou claro? Se não ficou, eu explico de outro jeito. Vou esperar vocês falarem aqui antes de passar para o próximo exemplo. Fala pra mim, ficou claro? Caramba, confunde mesmo. Confunde, mas você agora conseguiu entender, Sheila? Fala pra mim. Preciso me policiar para ficar neutra, interpretar corretamente para o meu consulente. Exatamente, exatamente. A gente precisa se policiar. Precisa se perguntar sempre se eu estou intuindo ou se eu estou protegendo o cliente por associação emocional. Se eu estou intuindo, maravilha. A intuição é para isso mesmo, é para nos ajudar, para deixar nossa leitura mais profunda, mais assertiva, mais direta, mas a associação emocional acaba atrapalhando.
Ok, que bom. Então vamos lá, outro exemplo, ó. Devo continuar? E sai a carta do caixão, tá? Então quem pode estar traindo é ela. Pode ser por pensamento. Olha, vamos lá. Ela pode estar? Pode, mas você tem que perguntar. Porque ali tá só o sentimento dele. Não está olhando para ela. Ele não se sente seguro com ela. Agora, o porquê ele não se sente seguro com ela seria outra pergunta. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Porque quando eu falei, a gente não pensa que ela pode estar traindo, é porque acontece mesmo da gente ver uma pergunta que é uma mulher perguntando de um homem e a gente jogar a culpa pro homem, sendo que a gente não tem como fazer isso. E aí a gente pode estar enxergando as coisas distorcidas, mas a gente tem que confirmar se ela está traindo ele ou não, se você quiser passar essa informação, mas que ele não confia nela, ele não confia. Se foi isso que a sua intuição disse, tá? Porque ali também pode só ser um forte desejo sexual. Eu entendi, mas tenho dúvida. Se pôr todas as cartas na mesa, também não precisa marcar? Carmen, aí é a mesa real, tá? Aí a mesa real depende de como você vai fazer. A mesa real, normalmente, a mulher é a mulher e o homem é a pessoa mais importante do sexo masculino na vida dela. Normalmente, marido, se ela não tiver marido, namorado ou pai, alguém muito importante. Agora, se você quiser olhar a família inteira, você vai ter que marcar cartas, mas aí é outro assunto, tá? Aí é outros 500. A forma de fazer a pergunta é extremamente importante? É extremamente importante. O que é marcar? Marcar é quando você escolhe uma carta para representar algo ou alguém. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aonde eu quero saber como está a relação, por exemplo, entre eu, meu companheiro ou companheira e a minha mãe, tá? Porque a gente tinha um atrito, por exemplo, tá? E aí eu falo que eu sou mulher do baralho, porque não tem como. O meu companheiro é o homem, ok? E a minha mãe será, por exemplo, o urso. Então, naquele jogo, você tá condicionando o urso a responder tudo em volta dele como a sua mãe. Você pode fazer isso, tá? Como assim? A carta do caixão seria o consulente que tá traindo? Não, Fabi, Bianca, não é isso não. Calma. A gente tava na cobra. Eu comecei a do caixão, voltei pra ler e aí ficou confuso, tá? Agora que eu vou falar do caixão. Então, vamos lá, ó. A carta do caixão sai com a pergunta, devo continuar, tá? E aí a intuição e até o próprio significado da carta tá mostrando que é um final de ciclo, né? O caixão já fala disso. É um final de ciclo. E aí sua intuição fala assim, por exemplo, olha, é hora de finalizar esse ciclo, até para você poder se abrir para um novo. Então você sentiu que tem um novo ciclo aí para se iniciar na vida dela. Intuição, tá? Associação emocional. Não quero que acabe. Por quê? Porque eu não quero finalizar os ciclos da minha vida. Vou tirar outra carta. Quando a gente começa, então tá vendo como não é só na pergunta? Quando a gente começa a perguntar pro baralho, tira uma carta e você não aceita aquela carta, tira outra, tira outra, tira outra, associação emocional. Então eu pedi pro meu consulente, eu tô numa guerra aqui e tal, pra terminar meu relacionamento, tá por um fio, eu não quero que acabe, tô ali naquela angústia, aí eu venho, escolho uma carta, pá, caixão. Falei, putz, não vou falar pra ela que o relacionamento dela vai acabar. Por quê? Porque eu não quero falar pra mim que o meu vai acabar. Vou lá e tiro outra carta, tá? Isso é associação emocional também. No caso da mãe, poderia ser representada pelo lírio? Pode, você pode escolher a carta que você quiser pra representar, tá? É só você condicionar o seu baralho. Ficou claro? Ficou claro que também quando a gente fica puxando carta porque a gente não gostou da resposta, a gente pode estar fazendo uma associação emocional com o nosso cliente e até com a gente mesmo, tá? Porque se fosse para mim a pergunta e eu começo a tirar outras cartas porque eu não quero aquela carta, eu não quero aquela resposta, não quero enxergar aquilo. Então eu posso fazer isso tanto para mim quanto para o meu cliente, tá? E é a associação emocional dos dois jeitos. Ficou claro? Tá fazendo sentido? Tá? Vai ajudar isso? Essa informação vai ajudar vocês nas suas leituras de agora para frente?
Qual live fala de marcação? Nenhuma, não fiz nenhuma live que fale disso, tá? Isso aí é uma técnica muito complexa, eu não falo nas lives. Dentro do curso, eu ensino. Sim. Sim, muito bom. Muito bom, muito bom. Que bom, que bom. Cheguei agora, mas digo que estou amando o curso, recomendo a todos. Obrigado, Sidney. Sidney, essa aula aqui é muito importante, vai estar lá na Rede Vizinha, se você puder depois assistir. Ela está falando de intuição e associação emocional e o quanto isso interfere na nossa leitura. Então assiste depois no YouTube, tá bom? E obrigada pela validação do curso, fico muito feliz. Deixa eu ver o que mais. Vamos lá. Claro, porque eu já passei por isso sem saber que era emocional, com certeza, muito. Boa noite, boa noite. Quem tá chegando agora e ainda não me segue, já me segue aqui para continuar recebendo conteúdo. Todo dia eu posto conteúdo aqui, todos os dias, tá? Eu posto conteúdo aqui e essas aulas ficam salvas também na Rede Vizinha. Então, quem não me segue lá também vai lá me seguir, porque essas lives todas ficam salvas lá para vocês poderem ver e rever, ok? Combinado? Aproveita. Quem puder colocar o nome da Rede Vizinha aqui, eu agradeço. E quem ainda não está no evento no Caminho das Cartas, não está inscrito, se inscreve pelo link da bio. É um evento online gratuito que vai acontecer entre os dias 2 e 8 de junho, tá? Nesse evento a gente vai aprender muito sobre baralho cigano e se você não sabe nada, você já vai sair dali fazendo as suas primeiras leituras. Para participar, tem que estar inscrito pelo link da bio. Né? Vai ter um sorteio de um curso completo no domingo, no dia 8. Tem que estar ao vivo comigo e seguir as regrinhas que eu estou explicando em todas as lives. E vai estar lá dentro também, combinado? Hoje, com certeza, foi... Gente, fugiu o nome. Acabei de falar o tempo todo sobre isso, né? Associação emocional. Por quê? Porque você sentiu mal. Então, você sentiu a dor. Então, em algum momento da sua vida, essas duas cartas fizeram muito sentido, a história delas, né? E de uma maneira muito pesada pra você. Associação emocional, tá? Então, você se ligou à dor que você já sentiu. Qual horário? Qual o horário das lives? Todos os dias às 18h18, tá? Agora que eu subo lá para a Rede Vizinha logo após acabar aqui. Agora a gente vai... as aulas do evento serão liberadas no período da manhã, provavelmente às 8 da manhã, 8 e pouquinho. No dia 2, no dia 4 e no dia 6. O link da Rede Vizinha. Eu coloco todos os dias nos grupos de WhatsApp do evento No Caminho das Cartas. Quem tá no grupo recebe o link todos os dias lá no grupo. Então, vai lá que você vai receber, além do link, o material de apoio dessa aula. Eu já mando hoje. Dor no corpo, fui pro posto de saúde. Associação emocional mexe muito com a gente, tá? Faz a gente passar mal mesmo. É natural isso acontecer. Vamos seguir, gente. Para finalizar aqui, vou trazer algumas situações comuns, principalmente essas situações aonde a gente vai associar emocionalmente com o nosso cliente, tá? Relacionamentos tóxicos. Então, quando tem um relacionamento tóxico e a gente já viveu isso, vai relacionar, tá? Pode mexer com a gente. Então, quando eu recebo uma pergunta, por exemplo, de um relacionamento tóxico e eu já vivi isso, respira, dá um passo para trás, né? Dá um tempo para você, se permita se afastar e entrar só no campo do seu cliente, tá? Por quê? Porque você já sabe que pode associar. Infidelidade. Então, se você já teve casos de infidelidade, você pode associar. Então, se você vê que a pergunta foi sobre infidelidade, cuidado na hora de responder. Dá um passinho para trás também, tá? Recua, fala, peraí, deixa eu ver se eu vou responder isso mesmo, tá? Então, dá um passinho para trás. Amor não correspondido.
amor não correspondido também. Então, dá um passinho para trás, tá? Então, quando a gente tem situações que a gente já viveu assim, dá um passinho para trás, tá? Gente, eu não vou falar sobre combinações de cartas hoje. Eu vou falar sobre esse tema, porque senão foge do tema. E aí, quem tá chegando fica muito perdido, tá bom? E abandono ou ciúmes. Então, uma pessoa que é extremamente abandonada, ou já foi abandonada, ou é extremamente ciumenta, possessiva. Se eu sou extremamente ciumenta, se eu sou extremamente possessiva, ou se eu já fui abandonada, isso pode também gerar gatilhos, tá? E outra coisa que pode gerar gatilhos, e que é um tema muito delicado, é abuso, tá? Então, isso também pode gerar gatilhos e fazermos essa associação emocional. Então, cuidado. Vamos lá. Exemplo, tá? Ó, estou com um homem casado, ele diz que vai se separar. O que ele sente por mim? A carta da cruz. Bom, associação emocional, igual o meu caso, só tá me enrolando. É assim que a gente pensa. Se a gente já passou por isso, igualzinho, ó, só tá me enrolando. E aí, se eu passar isso pro meu cliente dessa forma, associação emocional, intuição, peso, culpa, divisão emocional. Por quê? Porque a cruz traz esse peso, traz essa culpa, traz essa divisão, sei lá, para onde eu vou, né? Será que eu continuo nesse casamento ou não? Normalmente a dúvida é até do casamento, se continua ou não, porque a cruz tem essa instituição religiosa. Então você percebe que ele tá mais em dúvida do casamento, né, do que do outro. Então ele sente o quê? Ele sente culpa, ele sente peso. Por quê? Porque tem um casamento ali no meio. Mas não quer dizer que ele tá te enrolando. Porque o sentimento não é esse. O sentimento é de culpa, o sentimento é de peso emocional, tá? Então, outro exemplo, ó. Fui traída. Ele ainda me ama? A raposa. Associação. Manipulador. É a primeira coisa que eu vou pensar. Que ele é manipulador. Por quê? Porque eu já fui traída. Tá? Então, vamos lá. Manipulador. Vamos lá, intuição. Talvez esteja agindo com estratégia ou insegurança. Então, na intuição, eu vou olhar para a raposa, de repente, e falar assim, olha, ele tá inseguro ou tá com estratégia. Para mim, normalmente, eu olho para a raposa, nesse caso de sentimento, eu sinto insegurança. Ou insegurança, ou desejo, dependendo da situação. Mas a raposa, ela me traz uma certa insegurança. Por quê? Porque ela fica longe. Ela fica distante, ela fica ali só observando, demora a tomar uma ação. Então, a raposa, para mim, ela passa uma certa insegurança. E justamente por isso ela é estratégia, para poder estar segura, tá? Então, traz essa insegurança aí. Vamos lá. E como diferenciar isso na prática, tá? Olha, faça uma checagem interna. Então, cara, a melhor coisa é olhar para dentro, né? Quando a gente olha para dentro, a gente percebe, né? Quando eu falei para vocês, sentimento e emoção. Se vier das vísceras, é emoção, dá um passo para trás. Dá um passo para trás. Intuição não vem da barriga, não vem. Então, tem que já dar um passo para trás. Essa sensação vem como paz, que é o que traz a intuição, ou vem como angústia. É paz ou é angústia? O que ela te traz? Paz ou angústia? Fala pra mim. Entende? Então é isso. Quando a gente olha, me traz paz ou angústia? É uma reação ou é uma escuta? Eu estou reagindo ou eu estou escutando? Isso é muito importante. Eu estou reagindo ou escutando? Volte para o campo do cliente. Essa é a minha percepção ou é a dele? Essa é a minha dor ou é a dele? Pergunte, essa é a minha dor ou é a dele? Tá? Por quê? Porque muitas vezes é a sua dor e não a dele. Então pergunte, pergunte e silencie para ouvir, tá? O que essa carta quer dizer por si só, sem a minha história? Na pior das hipóteses, vai para o significado da carta. Ela não vai errar. Viu que tá com a emoção ali, a flor da pele, viu que ficou confusa, volta pro significado. O que ela tá dizendo? Ancora. Ancora no significado. O que essa carta realmente diz?
E o que ela quer dizer nessa situação? Porque também não adianta só pegar aquela duas palavras mágicas, né? Ah, cobra, traição, então tudo é traição. Não. No sentimento, o que a cobra fala? Vai pro significado da carta. Busca, tá? Tem material de apoio? Vai lá na apostilinha, gente, não é vergonha. Olha, mas não reage na associação emocional, porque isso vai trazer uma resposta, na maioria das vezes, errada pro seu cliente e é ruim para você, porque você fica naquela emoção por um bom tempo, tá? Então vamos lá, ó. Use a carta como âncora. A carta é uma âncora, ela é um símbolo. Então olha para o símbolo e se ancora. Se ancora. Para que você não misture, tá? Vamos lá. Técnica do espelho. Se a história do cliente te lembra a sua, escreve a sua dor, escreve. Pega um papel e escreve a sua dor. Reconhece a dor, guarda a dor dentro de você. Depois leia como se fosse a primeira vez aquele papel e joga fora. E aí você vai fazer a sua leitura, tá? Então, dicas para manter a concentração. Vamos lá. Quem já faz respiração consciente aqui? Fala pra mim. Alguém aqui já faz respiração consciente? Para respirar? Quem para respirar? Conta aqui pra mim. Quem para respirar? Fala eu paro pra respirar, ou fala eu põe a mãozinha. Quem que para aqui pra respirar? Conscientemente. Sidney, quem mais? Vou perguntar diferente. Quem topa respirar agora? 2 minutinhos. Quem topa respirar? Bora respirar? Então, eu tô aqui fazendo o meu jogo. Tô com associação, tô sentindo aquele vucu-vucu dentro de mim. Meu estômago doendo, revirando, uma emoção estranha, né? Tô nesse momento. Solto meu baralhinho. Solto minha mão, fecho o olho, 1 segundinho. Aí eu vou respirar contando, ó. Respira pelo nariz em 1, 2, 3 e 4. Segura 1, 2, 3. E solta bem devagar pela boca. 1, 2, 3 e 4. Então, a gente respira em 4, segura 3 e solta em 4. Vai lá, mais uma vez. Respirando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Solta. 1, 2, 3 e 4. Agora eu quero que vocês percebam que na hora que você respira, a sua barriga cresce. Então, põe a mão na barriga para sentir que ela tem que inflar, igual um balão. Respira. Segura. Solta, esvaziando a barriga. Mais uma vez, respira. Segura. Solta. Quem fez aqui comigo e percebeu que acalmou a mente, que oxigenou o cérebro, que a respiração ficou mais fluida, a mente ficou mais vazia, que o coração acalma. Conta aqui pra mim, quem fez e sentiu? Acalmei, verdade. É isso, gente. Respirar faz a gente voltar. Respirar faz a gente voltar. Então, quando a gente tá nervosa, ansiosa para fazer uma leitura, nervosa, com associação emocional, com alguma situação em casa, e aí a gente precisa fazer uma leitura para um cliente porque a gente já prometeu, acalma a mente e o coração.
Respiração consciente. E por que contar? Você pode contar falando, mas falando é ruim contar para respirar, né? Então, a gente pode contar só na mente. Quando a gente conta, mesmo na mente, a gente tá consciente. Então, eu não tô pensando em outra coisa. Quando eu sinto o ar entrar, eu estou consciente. Quando eu sinto o ar sair, eu estou consciente. E quando eu entro na apneia, que é esses segundinhos que a gente fica com o ar preso no pulmão, eu faço o meu cérebro oxigenar melhor. E isso vai dando uma lentidão na mente, vai tirando aquele peso e você consegue voltar para o seu centro. Ajuda muito na hora da leitura, principalmente quando a gente tem aí alguma situação, principalmente associação emocional. Combinado? E outra técnica é a técnica do observador, que é o quê? Se eu estivesse vendo essa leitura como outra pessoa, o que ela diria? Então, se essas cartas que eu tirei, tá? Quem estivesse olhando, por exemplo, fosse a Vera, o que ela me diria? Então, eu olhar para a carta e perguntar o que outra pessoa falaria no meu lugar. Estaria passando aquela mesma informação ou perto daquilo? Para quê? Para saber se eu não tô realmente pesando a mão ali na emoção, tá? Então, isso também ajuda muito, muito mesmo. E, resumindo, né, a intuição te mostra e a associação te prende. É isso que a gente tem que entender. A associação, a intuição mostra para você. Mostra o caminho, mostra a situação, mostra uma vírgula que você não está enxergando com a carta. A associação te prende a uma dor, te prende a uma vivência anterior, te prende a uma lembrança, tá? Aprender a diferenciar é o que transforma você em uma leitora consciente e ética. Então, quanto mais a gente treina entender o que é intuição, entender o que é associação, mais a gente se torna consciente, mais a gente se torna assertiva, tá? Então, a intuição escuta, a associação reage. E quando tiver na dúvida, respira, silencie. O que sobrar é a intuição. Certo? E antes da gente encerrar, amanhã eu vou falar com vocês sobre os decks, tá? Então amanhã eu vou falar como eu escolho o meu deck, o que eu analiso antes de comprar um baralho, o porquê eu uso sempre o mesmo baralho. Eu vou explicar de forma clara mesmo para vocês, inclusive como o nosso cérebro funciona ali e por que eu uso sempre o mesmo baralho. E vou mostrar alguns dos meus baralhos, os que eu mais uso, os que eu uso e indico, e os que eu não indico de jeito nenhum e o porquê eu não indico. Então amanhã a aula vai ser sobre o deck, tá? A gente vai olhar alguns decks aqui e eu vou explicar para vocês o porquê eu uso ou não uso aquele deck e como eu escolho um deck. O que para mim é importante na hora de escolher um deck, tá? Gostaria de fazer o curso. Andréia, se inscreve no evento, né? Esse evento é gratuito e depois do evento eu vou abrir nova turma, tá? Então se inscreve no evento para poder não perder nada, acompanhar todo o evento e aí a gente abre nova turma logo após o evento, combinado? Tem vários ou só um? Tenho vários. Só uso um, eu também. Tenho vários e só uso um, mas eu vou explicar o porquê. Espero chegar no horário. Se não chegar no horário, Elaine, você consegue depois assistir lá pelo grupo. Eu mando o link, só entrar no link lá e assistir na rede vizinha, tá? Qual o horário da aula amanhã? 18 e 18. Todos os dias, 18 e 18, tá? Gostei, que bom. Fico muito feliz que vocês tenham gostado, tá? Muito feliz mesmo. Então, recadinhos antes de encerrar. Quem não se inscreveu ainda, corre e se inscreva no evento No Caminho das Cartas, a Nova Era do Baralho Cigano. Evento online e gratuito, aonde você vai aprender ali os primeiros passos para ler baralho cigano, já vai sair fazendo as suas primeiras leituras com muito conteúdo, inclusive material de apoio.
Então se inscreva, não perde nenhuma live. Se não assistir aqui, assiste depois na rede vizinha. Já aproveita para me seguir em todas as redes, tanto aqui quanto na rede vizinha, porque lá você também já tem muito material. Não tem só essa live, tem várias lives lá. Então, quiser perguntar, pergunta. Sempre que eu posso, eu respondo, tá? Eu mesmo respondo, faço o possível para responder todo mundo. Então, comenta lá. E quem já lê, quem já tem um conhecimento, mas tem muita dificuldade na combinação das cartas, nas profissões, nas características físicas, tem os guias do Cartas que Falam, tá? Eles são guias que são vendidos separadamente. Quem tiver interesse pode me chamar no privado que eu entrego, passo o link e também tem o link na bio. Combinado? Muito obrigado. Fico muito, muito feliz que vocês tenham gostado. Vou esperar vocês amanhã aqui às 18h18, cheia de baralhos, porque amanhã é dia do baralho. Então amanhã vamos conversar sobre o baralho, tá bom? Obrigada, Sidney. Fico muito feliz mesmo pela validação de vocês, porque eu faço com muito carinho, com muito amor. Faço o possível para responder o mais rápido possível e sanar todas as dúvidas. E no que a gente pode ir adequando, a gente vai adequando. E olha, quem é minha aluna aqui da turma do coração, segunda-feira, aula de combinações, tá? Às 19 horas. Então, quem é minha aluna da aula da turma do coração, segunda-feira, aula ao vivo, às 19 horas, será sobre combinações, tá? A pedido da Sidney. Então, agradeçam ela, que ela que veio faz uma aula, vou fazer segunda-feira às 19 horas. Então, acaba a live, eu já vou pra aula com vocês, combinado? Gente, muito, muito obrigado pela participação de vocês. Um grande beijo no coração. Nos vemos amanhã às 18h18. Vamos falar dos nossos decks, tá bom? Beijo!